Olá, eu sou o professor Charles Assunção. Nesse vídeo nós falaremos sobre alguns elementos construtivos das turbinas a vapor. Nós usaremos como ponto de partida essa figura que mostra uma turbina num corte com alguns dos principais elementos ou componentes destacados e falaremos a respeito deles. Vamos falando um pouquinho sobre a carcaça ou invólucro é o corpo da turbina, é aquela parte que faz o fechamento propriamente. Normalmente as turbinas são separadas, são divididas em carcaça superior e inferior no sentido longitudinal, isso para facilitar a manutenção. Essas carcaças normalmente são fundidas, mas elas também podem ser de construção soldadas, turbinas de menor porte. A função principal da carcaça é conter todo o conjunto rotativo e conter também o vapor no seu interior, não permitir que o vapor saia e assim reduza a eficiência do processo de transformação de energia de fluido em energia mecânica. Nela serão montadas alguns elementos importantes, como os mancais, os anéis fixos, as válvulas e alguns outros dispositivos auxiliares. Falamos em mancais, aqui na figura nós temos o mancal traseiro e o mancal dianteiro. Dependendo do tamanho da turbina, pode ter mancais ao longo, em posições intermediárias do eixo também. Esses mancais eles vão suportar tanto cargas radiais quanto cargas axiais. Eles podem, dependendo da carga, ser do tipo de rolamento, mas se a carga for muito alta, aí o tipo mais adequado são os mancais de deslizamento. Seguindo aqui, a gente tem na carcaça a posição aqui de saída do vapor para o condensador. Então o vapor ele vai se deslocar nesse sentido, ele vai entrar nessa região que daqui a pouco a gente fala a respeito. Ele vai se deslocar nesse sentido e sair por essa voluta aqui, semelhantemente a uma bomba centrífuga. E a posição de saída nessa carcaça está aqui. Se fosse uma turbina de extração, nós teríamos uma posição intermediária também, uma outra extração, uma outra saída de vapor a uma pressão intermediária ou mais baixa, porém superior àquela pressão que vai para o condensador. Nós temos aqui o conjunto rotativo. É possível perceber aqui um estágio de pressão mais elevada e um estágio, uma região aqui de pressão mais baixa. E aqui nessa região nós temos o bocal. Então o vapor ele vai entrar a partir da regulagem, do sistema de regulagem de válvula. E esse sistema de regulagem ele visa controlar tanto a potência, quanto a pressão, quanto a velocidade de rotação da turbina. Tudo isso a partir da vazão do vapor, da vazão mássica do vapor. Então o vapor ele vai entrar aqui e logo aqui ele passa pelo bocal, onde ele vai sofrer aquela expansão que já foi explicado em vídeos anteriores. E aqui a gente tem o primeiro estágio de regulação, que é aquele estágio de ação. Então a turbina, o vapor ele vai expandir, ele já vai acionar a turbina num primeiro passe aqui, num estágio de ação, e assim depois ele continua a sua trajetória nos estágios de reação, que são aqueles estágios em que a energia mecânica também é gerada a partir da variação de pressão. Lembrando que no estágio de regulação ou de ação da turbina, apenas a variação de energia cinética é que gera a energia mecânica. Então aqui nós temos todo o conjunto rotativo. Dá para perceber aqui no próximo slide isso vai ficar um pouquinho mais claro, mas aqui os anéis com paleta, essas paletas aqui, elas são, na sua extremidade, elas são unidas a um anel, a um aro externo, que é chamado aro de consolidação. E as paletas mais ao final, de pressões mais baixas, elas não têm esse aro, mas elas são unidas por um arame aqui na sua seção intermediária. É importante destacar também um perfil cônico. Isso se dá em função do aumento do volume específico do vapor à medida que ele vai expandindo, que a sua pressão vai caindo. Então seu volume específico aumenta, e se a seção de passagem do vapor fosse mantida constante, as velocidades encontradas na turbina seriam
excessivas. Então, para que essas velocidades não sejam tão elevadas, é necessário que a área de passagem aumente. Automaticamente, então, é gerado esse perfil cônico para que as velocidades não sejam tão elevadas, e dá para perceber a diferença da área de passagem entre o último anel aqui de paletas e o primeiro, por exemplo. Aqui a gente tem mostrado aqui o labirinto, que é um sistema de selagem. A gente vai ver uma imagem mais à frente também. O labirinto, eles são espécie de um mancal de deslizamento que tem uns canais, uns sulcos, e nesses sulcos são colocados os anéis de vedação. Geralmente eles são bipartidos, e esses anéis então fazem a vedação entre a parte móvel, a parte girante do eixo, e a parte fixa do mancal. E finalmente, nessa imagem, as válvulas de regulagem, como eu já disse, tem como objetivo, a partir dos mecanismos de controle do sistema governador, que vai monitorar a velocidade da turbina, sistema de regulagem vai ajustar a vazão para que a potência requerida, para que as pressões requeridas não ultrapassem, as pressões reais não ultrapassem os valores limites, e também a velocidade da turbina não seja extrapolada. Então aqui existe todo um sistema de regulagem de válvulas. Naturalmente, cada turbina, dependendo do tamanho e da tecnologia, vai ter dispositivos diferentes, mas sempre um dispositivo de regulagem de vazão. Nesse slide aqui eu trago em destaque alguns elementos que já foram citados, a carcaça. Então aqui só para chamar a atenção dos sulcos onde os anéis serão montados. É importante dizer que existem os anéis fixos, que são montados aqui, existem os anéis móveis, que são montados no eixo. Então os anéis móveis, eles vão girar juntamente com o eixo, e intercaladamente a gente vai ter um anel fixo, um anel móvel, um anel fixo, um anel móvel, e aqui então a gente vai ter a montagem dos anéis fixos. Então o diafragma, ele é um dispositivo que é montado entre os estágios de pressão da turbina. Esse elemento, ele é montado na carcaça, ele é fixo, e o eixo está passando aqui por dentro. Então naturalmente existe uma vedação para que não haja fuga de vapor de uma região de mais alta pressão para de mais baixa pressão, sem a geração de energia mecânica. E ao passar por esses canais, o vapor ele vai se expandir. Esses canais funcionam como os expansores de vapor também. Aqui tem o disco, onde serão montadas as pás ou as palhetas móveis. Então, ele é montado no eixo, e as palhetas são montadas nessa região aqui. O eixo eu já comentei. Aqui está um exemplo de pá. Esse tipo de pá é aquele que é montado essa região aqui seria montada na extremidade do disco, e essa parte aqui vai fixada no aro de consolidação, mas existem pás também sem essa estrutura, em que não há o aro de consolidação. Porém, como já foi comentado, entre as pás então existe um arame que vai fazer a ligação entre as pás. E o labirinto aqui, só para mostrar o detalhe, né, tem umas ranhuras, e aqui está mostrado os anéis montados nos sulcos aqui. Então aqui dá para perceber essa estrutura, ela vai montada na carcaça. Nesse slide a gente tem as imagens das pás fixas e das pás móveis. As pás fixas aqui já montadas na carcaça. Então entre cada conjunto desse de pás vai vir um conjunto rotativo que vai estar montado no eixo. E aqui já um detalhe das pás móveis. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para essa região, onde é possível ver as pás do estágio de ação. Então, quando o vapor passa por essas pás aqui, não ocorre a variação de pressão, apenas a variação de velocidade, de energia cinética, ou seja, a variação da velocidade. E é essa variação de energia cinética, então, que vai contribuir para a geração de energia mecânica nesse estágio. Nos demais estágios, aí sim, vai ocorrer a variação de pressão, e também, então, a gente tem os estágios de reação. Mais uma imagem aqui mostrando o conjunto rotativo. Aqui chama a atenção que esse é aquele conjunto de fluxo duplo. Então o vapor ele vai ser injetado nessa região, e uma parcela do vapor vai ser direcionado nesse sentido, e a outra parcela nesse sentido.
Nessa imagem aqui fica claro também que as paletas aqui mais externos de baixa pressão não tem aquele anel de consolidação, diferentemente aqui dá para perceber esses anéis que fazem a fixação das palhetas, e dá para perceber aqui pela imagem do homem, aqui das pessoas, a ordem de grandeza desse equipamento. E aqui um conjunto montado não é necessariamente o mesmo, mas só para a gente ter uma noção do conjunto montado aqui já na sua carcaça. Esses foram os principais componentes e eu gostaria de finalizar esse vídeo falando brevemente sobre alguns sistemas auxiliares. O primeiro deles é o sistema de lubrificação. É evidente que um equipamento desse requer um sistema bastante robusto e seguro de lubrificação. A lubrificação, esse sistema ele vai ter como papel principal reduzir o atrito entre as partes móveis e as partes fixas, evitando o atrito e o desgaste, evitando o aquecimento também. Então, o sistema de lubrificação ele é responsável também por reduzir a geração de calor e promover uma certa refrigeração, resfriamento pontual. Também tem uma função secundária ali de vedação. Ele vai impedir o óleo, a película de óleo vai impedir que o vapor, especialmente nas regiões de alta pressão, haja uma fuga para regiões de baixa pressão. E o sistema então de uma turbina, dependendo do porte, pode ser bastante complexo, sendo composto por bomba principal, bomba auxiliar e bomba de emergência. A bomba principal, naturalmente, ela tem que ter uma vazão suficiente para lubrificar e circular todo o óleo em todo o equipamento, e normalmente é uma bomba de engrenagem cujo acionamento está vinculado ao eixo da turbina. Então, à medida que a turbina está funcionando, esse sistema está funcionando. A gente tem um sistema auxiliar também, esse já é acionado normalmente com uma bomba elétrica. Ele tem a mesma capacidade de circulação do sistema principal. Ele é importante especialmente na partida e no desligamento do equipamento, onde as rotações do eixo vão sendo reduzidas ou está aumentando ainda. Então, nesse momento, para que a lubrificação seja efetiva, esse sistema auxiliar é bastante importante. E a gente tem, quando esses sistemas falharem, no caso de alguma pane, alguma coisa assim, um sistema ainda de emergência que vai ter uma capacidade menor, normalmente entre 40% e 50% da capacidade de bombeamento de lubrificação, mas apenas para garantir um desligamento seguro do equipamento. Esse óleo que circula, ele vai para um tanque, onde ele vai ser filtrado. Normalmente também existem trocadores de calor, como o óleo vai circular, ele vai trocar calor com a turbina, e para retornar e não perder as suas características, ele tem que ser resfriado. Então, normalmente existem trocadores de calor nesses sistemas. Um outro sistema auxiliar é o sistema de giro lento, mais presente em turbinas de maior porte. Normalmente é um sistema hidráulico, um acionamento hidráulico para giro da turbina, do eixo ali, para baixas rotações, especialmente na partida, quando ela está sendo aquecida, e também no desligamento, porque vai haver uma diferença de temperatura, e se a gente faz esse aquecimento ou até o desligamento e o resfriamento da turbina com ela estacionária, pode ocorrer empenamentos. Então é importante que ela permaneça girando quando ela está sendo aquecida e desaquecida ou resfriada. Então é um sistema que vai entrar para manter uma baixa rotação na casa de 20 RPM, apenas para impedir o empenamento das pás. E finalmente o sistema de selagem, que impede, juntamente com o sistema de lubrificação, a fuga de vapor. Esse sistema de selagem ele pode injetar vapor de alta pressão em alguns pontos da turbina, para que o vapor interno não haja fuga desse vapor. Com esse slide, então, eu finalizo esse vídeo, em que o objetivo principal foi descrever alguns equipamentos, alguns componentes da turbina para auxiliar o entendimento do funcionamento desse tipo de equipamento. Eu espero que tenha ficado claro. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.